Quero ministrar a palavra de Deus ao teu coração, nesse primeiro dia da semana, e que Deus traga respostas ao coração que veio buscar nele a direção. Isaías capítulo 53, eu estou na página 604, da versão bíblica que a gente tem adotado aqui para as leituras congregacionais. Eu vou ler dos versos de 1 a 12, acompanhem. Quem creu naquilo que nós anunciamos? A quem foi revelado o poder do Senhor? Aos olhos de Deus, ele era um pequeno ramo, brotando de uma raiz em terra seca. Mas para nós ele não tinha beleza alguma, não havia nada em sua aparência que chamasse a nossa atenção ou que nos agradasse. Ele foi desprezado e rejeitado por todos. Ele era um homem que conhecia por experiência a dor e o sofrimento. Era como alguém que não queremos ver. Ele foi desprezado e não demos a menor importância a ele. Apesar disso, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele mesmo carregou o nosso sofrimento, e nós achávamos que ele estava sendo castigado por Deus, que Deus o estava ferindo e afligindo. A verdade, porém, é esta: ele foi ferido por causa de nossos pecados, seu corpo foi esmagado por causa das nossas maldades, o castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelos seus ferimentos nós fomos sarados. Todos nós andávamos perdidos e espalhados como ovelhas. Cada um de nós seguia o seu próprio caminho. Apesar disso, o Senhor fez cair sobre ele a maldade de cada um de nós. Ele foi maltratado e humilhado, mas não disse uma única palavra. Foi levado como um cordeiro vai para o matadouro. Como a ovelha fica muda diante de quem corta a sua lã, ele não abriu a boca. Foi condenado num julgamento injusto e mentiroso. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi cortado da terra dos viventes. Por causa dos pecados do meu povo, ele foi castigado. Morreu como um criminoso e foi enterrado junto com os ricos, embora não tivesse cometido nenhuma injustiça ou tivesse dito uma só mentira. Apesar disso, o plano perfeito do Senhor exigia sua morte e seu sofrimento. Mas depois de dar a sua vida como oferta pelo pecado, ele verá a sua posteridade e terá vida longa, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. E quando ele puder ver o resultado do seu terrível sofrimento, verá a luz e ficará satisfeito. Através de tudo o que passou, o meu servo justo fará que muitos se tornem justos diante de mim, porque ele mesmo levará sobre si os pecados deles. Por isso, eu darei a ele grandes honras, e ele dividirá os despojos com os fortes, porque ele entregou sua vida à morte. Foi considerado um pecador, pois levou sobre si os pecados de muitos, e orou em favor dos pecadores. Orem comigo. Pai, que tempo bom nós temos aqui diante de Ti, juntos. E queremos, ó Deus, Te pedir que o Senhor abra o nosso entendimento para compreendermos esse texto tão rico, tão precioso, que nosso coração se alegre, se quebrante e seja transformado, ó Deus, por entendermos Tua palavra, para a Tua glória, em nome de Jesus, que todos digam amém. Você pode se assentar. O poder do amor na história da humanidade foi retratado no conto de Shakespeare. Romeu conhece Julieta, são de famílias em briga, em pé de guerra, e você conhece o final da história. Romeu e Julieta vão morrer, por causa do amor que sentem um pelo outro. A história da vida humana retrata o poder de um amor envolvido numa tragédia. Quando nós olhamos para as páginas da história, a gente vê o amor de Hitler entregue a uma causa nazista. Ele amava tanto que tornou o seu amor destruidor. Quando nós entendemos o poder do amor, geralmente nos chega as impressões de algo avassalador, mas no fim trágico. Alguém vai morrer, alguém vai se dar mal na história. Nós não conseguimos conceber, a não ser pela Bíblia, o poder de um amor que transforma,
não deforma, que constrói, não destrói. O amor que traz luz, não apaga. O amor de Jesus Cristo. Eu queria levar ao teu coração por tudo que nós vivemos à mesa, nas canções do Silvestre, nas músicas do coro Reviver, nos cânticos que nós exaltamos ao Senhor. Eu queria levá-lo a perceber que esse poder, o poder desse grandioso amor, está à sua disposição para transformar a tua vida, para trazer tom e cor à sua existência, para mostrar uma direção a seguir e uma razão para existir. E o texto que nós vamos ler é um dos meus prediletos no livro do profeta Isaías. Isaías, ele teve uma visão da cruz. Esse texto que nós acabamos de ler foi escrito 600 anos antes dele acontecer. Foi uma profecia. Isaías escreve à nação de Israel e ele começa a dizer: eu vejo o Messias prometido. E todos olham atentos à profecia, porque quando um profeta no Antigo Testamento se levantava, os ouvidos se aguçavam para receber uma direção que vinha do Altíssimo. Jeová vai falar, alguns comentaram, e então todos se calam, e a profecia é entregue. Eu vejo o Messias, e todos na expectativa de receber uma verdade de que o Messias estivesse às portas, é tomado pelo espanto e pavor, porque Isaías vai dizer: eu o vejo ensanguentado, eu o vejo tomado de um estado de humilhação. E a descrição que Isaías vai fazer, ninguém queria, porque todos aguardavam o Messias como tinham uma ideia de grandes conquistadores, entrando e marchando em Jerusalém e salvando Israel, livrando Israel dos seus inimigos. Mas o que Isaías vê e retrata é um amor poderoso de se doar. Que esse amor invada tão perfeitamente o nosso coração nessa noite, para nos tornar fortes para enfrentar uma semana que desconhecemos, que não sabemos o que vai acontecer na quarta-feira, não sabemos se vai ser mais um dia normal, ou se uma surpresa desagradável nos aguarda. Por causa do poder deste amor, nós podemos enfrentar toda e qualquer dificuldade, ainda que machucados, ainda que feridos, louvando e glorificando a Deus, porque somos fortes nele, somos encorajados por este amor. E eu gosto muito do que Isaías escreve. 600 anos vão se passar, e o Messias, como Isaías viu, irá à cruz por amor a cada ser humano, a cada um, os que entendem e os que não entendem, os que creem e os que não creem, o negro e o branco, o pobre e o rico. Ele irá doar a sua vida. 2000 anos atrás ele fez isso. E se nós pudermos atentar nessa noite para essa verdade bíblica de Isaías 53, eu tenho certeza que o seu coração vai sair muito mais feliz da maneira como você entrou neste lugar. E o Filho de Deus nos convida a expressarmos o mesmo amor que nós vamos agora entender como essência do coração dele. Existem 3 perspectivas, e você tem um esboço em mãos para você poder preencher. Amar não é a habilidade de atrair para se servir, mas absorver a culpa para salvar. Querem ler comigo? Juntos. Amar não é a habilidade de atrair para se servir, mas absorver a culpa para salvar. Gosto dessa expressão de Isaías, em que ele olha para o Messias e não vê nada atrativo nele, porque ele o vê levando a cruz. Bateram nele a noite inteira. Essa visão que enche o coração de Isaías. Ele o vê carregando a cruz, tomado por um cansaço enorme. Seu rosto está deformado, porque os soldados bateram nele a noite inteira, madrugada dentro. Não só o seu rosto está todo cheio de hematomas, mas existe uma cruz que ensanguenta a sua cabeça. Então, todo o seu cabelo é tomado pelo sangue que escorre. Fora isso, ele perdeu muito sangue, porque chicotearam ele a madrugada inteira. Então, realmente, os que olharam para ele não se sentiam atraídos por ele, porque amar não é a habilidade de atrair para se servir. O que nós compreendemos hoje na sociedade é que eu atrairei alguém, seduzirei alguém. Na linguagem dos adolescentes, vou passar um 7-1, no meu tempo, quando era criança. Mas eu vou me servir da pessoa. Eu vou atraí-la
por interesse. Mas o amor do Messias não é um amor de interesse, porque não há nada nele que nos possa atrair, não há beleza nele. Ele está todo deformado pela dor, a dor que é a consequência do seu amor. Ao invés de atrair para se servir de cada um de nós, ele escolheu absorver a nossa culpa para nos salvar. Estava sobre ele todo o pecado de cada um de nós nessa noite, de todos os 7 bilhões de seres humanos hoje, e de toda a humanidade até esse momento, caiu sobre Jesus. Ele foi capaz de, como uma esponja, absorver sobre si o pecado de todos. Dos 30 que estruparam a menina no Rio de Janeiro, dos responsáveis pelo terrorismo no Afeganistão. Ele foi capaz de absorver a dor da alma humana na tragédia de sepultar um filho, da corrupção que corre solta entre aqueles que deveriam defender os nossos direitos. Ele absorveu de todos. Jesus é assim. Ao invés de atrair você para se servir dos seus dons, para se servir dos seus recursos, ele diz: não, prefiro absorver a sua culpa e salvar você. Esse é o jeito dele amar. Este é um amor escandaloso, porque se realiza e se satisfaz na doação e não em receber. Eu reclamo quando Andréa, como minha esposa, não me oferece o reconhecimento de algo que eu fiz para ela. Eu às vezes me sinto angustiado por me doar aos meus filhos e eles não receberem isso e não reconhecerem. Mas Jesus me ensina que para amar de verdade, eu teria que amar por doação, sem que isso fosse a exigência de uma troca. Ao invés dele me atrair para se servir de mim, ele disse: eu não vou usar nunca a sua vida, Marcos Davi, para um proveito próprio. Ao invés de atrair você, eu escolho absorver a tua culpa e salvar a tua vida. E se nós pudéssemos ser assim? E se ao andarmos pelas ruas de São José, entre a Praça do Sapo e a Afonso Pena, vendo um mendigo, pudéssemos absorver a sua miséria e tirá-lo daquele estado? E se pudéssemos visitar o Hospital do Câncer, o GAC, e ao verificar uma família que chora, uma criança lutando contra o câncer, absorvêssemos aquela dor como o Messias e nos compadecêssemos chorando juntos? Esse é o amor verdadeiro. O amor que absorve a dor e a transforma em verdadeira paixão. Segundo, o profeta ainda nos leva a considerar que amar não é se preservar em detrimento do outro, mas é ser ferido para curar. E aí ele vai descrever nos versículos 5 e 6, a verdade é que ele foi ferido por causa dos nossos pecados. Seu corpo foi esmagado por causa das nossas maldades. E o castigo que nos trouxe cura, o castigo que nos trouxe paz estava sobre ele. E foi nas suas feridas que nos tornamos sarados. Existia um costume em Roma que não se podia deixar uma pessoa sofrendo, principalmente um judeu, de um dia para o outro, e o sábado estava chegando. Era sexta-feira quando Jesus foi crucificado, e os sacerdotes disseram: não permita que o seu corpo fique para sábado, é preciso retirá-lo da cruz antes das 6 horas da tarde. E havia um costume então de se quebrar as pernas. Quebraram as pernas do crucificado à direita e do crucificado à esquerda de Jesus, porque ele estava no meio. Mas quando foram quebrar as pernas de Jesus, eles não puderam, porque havia uma profecia de que Jesus seria morto por inteiro. Não se poderia quebrar as pernas dele. Estou lá no Cordeiro Pascal, lá em Êxodo capítulo 12. Não se poderia quebrar as pernas do Messias. Então, o soldado, ao invés de quebrar as pernas, ele resolve perfurar o seu peito com uma lança. Diz o texto dos evangelhos que sai água ao invés de sangue. E o soldado diz: verdadeiramente ele era o Filho de Deus,
e nós o levamos à morte. Mal sabia ele que ao abrir a ferida com a lança, ele agora seria curado na sua existência. E ao soldado que é primeiro impactado pela ferida aberta, que cura agora a sua alma, libertando e salvando a sua vida. Amar, irmãos, irmãs, amar não é se preservar e colocar o outro em perigo, e colocar o outro em risco. Amar não é se preservar e ferir o outro. Amar é receber a ferida para curar o outro. E se mudássemos a história? E se ao invés de ferirmos com a língua, encorajássemos essa semana? E se você cuidasse de cada minuto nesse tempo, de hoje até o próximo domingo, vigiando suas palavras, e com a sua mente você dissesse: ao invés de falar mal, falarei bem. Ao invés de desanimar, eu vou encorajar. E se nós distribuíssemos a cura? E se para o ferido na alma nós pudéssemos erguê-lo do pó? E se nossas palavras pudessem oferecer vida a quem se sente morto, deprimido talvez, angustiado e abandonado, morto como na canção que o Silvestre cantou, da parábola do bom samaritano, aquele que é deixado de lado, esquecido, talvez um que é perseguido? Se nós fizéssemos isso, nos pareceríamos com Jesus, que ao invés de se proteger, já que ele tinha todo o poder, imaginem, não sei se vocês assistiram o X-Men. Quem aqui assistiu o X-Men? Eu também. E todos aqueles homens poderosos, mutantes. Aí a Fênix chega e abre a boca e mata tudo, estoura tudo. Imagine. E quando eu assisti esse filme, eu fiquei pensando em Jesus de Nazaré. Falei: Deus, eu imagino teu filho. Olha o mutante, olha o noturno, olha o ciclope. Eu fiquei pensando: Senhor, teu filho tinha poder para piscar o olho e matar todos os que o feriram. Senhor, teu filho poderia abrir a boca e Pilatos desapareceria da face da terra. Mas ele resolve curar com suas feridas. Irmãos, isso é lindo demais. Esse é o poder do verdadeiro amor. Não apenas absorver a culpa para salvar, absorver a dor para trazer alegria, mas ser capaz de não se preservar. Jesus podia ter feito isso, mas aceitar a dor, aceitar o ferimento para curar. Diz uma história que uma mãe, para salvar o seu filho, que caía num poço, teve que segurar muito profundo ao seu filho. Ela tinha unhas bem fortes, e ela foi capaz de ferir o seu filho. Na angústia de vê-lo cada vez mais se escorregando, ela fincou as unhas para se assegurar que o filho não escorregaria de suas mãos, e conseguiu tirá-lo dali. Mas ao tirá-lo dali, os que presenciaram aquele momento foram tomados de um pavor, porque viram um menino, os seus braços todo ensanguentado. Mas ao invés do menino reclamar, o menino abraçou apertado a sua mãe, porque era a ferida de quem o queria bem. E se nós fizéssemos isso? E se São José dos Campos e onde nós moramos pudesse ser tomado por esse amor? Para a sociedade não existe valor e honra em uma cicatriz, por isso nós tentamos cobri-la, tentamos resolvê-la. Mas saibam de uma coisa: e eu aguardo esse dia, hein? Rafael, eu espero muito por esse dia, o dia em que eu vou morrer, e eu vou abrir os meus olhos, e eu vou abraçar Jesus, e vou ver nele, Rafael, as marcas da cruz. É o único ser que por toda a eternidade vai conservar em seu corpo as marcas do seu amor. Nós andaremos pelo céu. Eu tentarei voar junto com os querubins. Vou tentar, irmãos, dar uns rasantes no céu. Mas eu serei sempre tomado pela alegria de ver as marcas da cruz no Redentor da minha alma, no Senhor da minha vida. Amar não é se preservar,
vou me preservar, vou preservar o meu nome. Não. É você ser ferido para curar. Por último, amar não é reivindicar direitos, mas é abrir mão deles. E tinha uma maneira mais difícil de terminar esse sermão. Nós brasileiros, que gostamos de um direito, que queremos a todo momento levantar uma bandeira de um direito nosso. Aí vem Jesus e Pilatos começa a cutucar ele. Você não vai falar nada? Você não vai abrir a sua boca? Você não vai se defender? E empurram Jesus para Herodes, e Herodes de novo fala para ele, você não vai se defender como todos fazem? Ele resolve se calar como uma ovelha diante dos seus tosqueadores. Eu já tive a oportunidade de ver uma ovelha sendo tosqueada. Irmãos, é muito engraçado. Não sei se vocês já tiveram um cachorro grande ou um cachorro pequeno, diante da água, ele fica paralisado, não é verdade? Mete uma água fria nele, tadinho, para dar um banho nele, né? E ele fica paralisado. A ovelha é igualzinho, irmãos. A ovelha fica paradinha. Ele escolheu isso. Eu vou ficar quieto. Não vou de maneira alguma reivindicar os meus direitos. Prefiro abrir mão deles por amor. A cruz, na relação, demanda sacrifício. Em algum momento terei que abrir mão de direitos por amor a Andréa, por amor aos meus filhos, por amor à igreja. Porque se às vezes a gente faz valer os nossos direitos, nós perdemos. Talvez Jesus tivesse isso em mente. Se eu reivindico os meus direitos, eu abro mão da cruz, com a qual eu salvarei a humanidade. Será que nós estamos prontos para fazer isso? Versículo 8, foi condenado num julgamento injusto. Você já sofreu injustiça? Quem aqui comigo já sofreu uma injustiça? Eu já sofri. Já sofreu injustiça? Ele sofreu injustiça. Você sofreu injustiça e ficou quieto? Não, eu não fiquei. Eu abri minha boca. Ele não. Ele sofreu a injustiça, a mentira, e abriu mão dele. Abriu mão de todos os seus direitos por amor a nós. É verdade, aprendemos desde cedo a brigar pelos direitos e não a abrir mão deles. Aí vem um pastor, no dia 19 de junho de 2016, e fala para vocês, que tal amar abrindo mão de direitos ao invés de reivindicar? Você diz, pastor, não faz muito sentido. Quem disse que amar faz sentido? Lê lá 1 Coríntios 13. Amar não faz muito sentido. Esse é o poder do amor. O poder do amor, ele é capaz de, ao invés de atrair para se servir, absorver culpa para salvar. Ao invés de se proteger para não ser ferido, receber a ferida para curar. Ao invés de levantar a bandeira e gritar aos quatro cantos os direitos, resolve abrir mão de cada um deles. Eu estou aprendendo com Jesus, mas tenho muito a aprender ainda. Estou aprendendo que o silêncio abre a boca dele em relação a mim. Tenho aprendido que receber a ferida faz com que o bálsamo e a cura chegue ao coração do ofensor, através do perdão. Tenho aprendido que absorver a dor de alguém, para mim, é me colocar no lugar dele e projetar o amor que só Jesus poderia ter por aquela pessoa. E o que eu quero fazer? Eu quero que esse primeiro dia da semana seja o marco de tudo o que vai acontecer na segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. E voltar aqui no domingo, poder dizer a Ele, obrigado, Senhor, por uma semana em que eu pude expressar o Teu amor. Em que eu pude, quebrantado diante da Sua cruz, relembrar o amor que é verdadeiro. Aí você pode oferecer esse amor ao seu cônjuge, aos seus filhos, aos seus pais, aos seus irmãos, ao seu próximo, ao seu vizinho, ao seu amigo. Esse amor que é escândalo, mas é um amor que é verdadeiro. Romeu e Julieta, é muito linda a história. Vários filmes já foram retratados. Mas não é desse amor que a Bíblia está falando. Não é do amor por uma causa. Não é do amor por um time.
é do amor verdadeiro, que flui do nosso coração na direção do outro ser humano e na direção dos céus para o coração de Deus. Eu queria encerrar cantando isso para Ele, que a gente entregasse a Ele a nossa canção. Vamos ficar em pé? O amor que constrange, o amor que dá nova perspectiva de vida, é o amor do quebrantamento. Eu queria muito que a gente enchesse esse lugar aqui como nunca enchemos antes, da canção que flui da alma, sem que a gente se perceba de maneira alguma envergonhado, mas que a gente cante: Senhor, eu olho para a tua cruz, Senhor, a vida que me deste ela é imerecida, mas eu caminho quebrantado para a tua glória. Cante com toda a sua alegria, coloque toda a sua fé nessa canção. Eu estava lembrando, enquanto estava cantando, que eu conheci uma pessoa linda, e ela falava que Jesus era cheiroso. Para mim, Jesus é cheiroso, pastor. Ela se foi, está na glória eterna já, talvez está cheirando Jesus, mas é tão bom poder imaginar isso, esse amor verdadeiro que a gente pode espalhar como um bom perfume pelas ruas por onde nós formos. Encharque a sua casa deste amor, encharque as suas relações deste amor. A Ibage ama muito. Eu queria chamar Mariano e Divina aqui à frente. Mariano, Divina, ok, estão aqui. Vem cá, vocês dois. Mariana e Divina frequentaram a Ibage por 5 anos. E eles resolveram, em determinado momento da vida deles agora, que eles vão pertencer a uma outra igreja. Vem aqui em cima, aqui, vocês dois. A gente brincava com a Divina, chamando ela de Divina e Maravilhosa, né? A gente aprendeu a amar muito vocês dois. E eles me compartilharam, me procuraram no gabinete e disseram: pastor, nós entendemos que o nosso tempo na Ibage terminou. A gente está indo para um novo ministério da pastora Suzana, perto ali do Center Valley. Eu disse, com muita gratidão, muito obrigado. Eu disse lá, mas eu quero dizer de novo, diante de toda a igreja: obrigado, Divina. Muito obrigado, Mariano. Nós amamos muito vocês. E o desejo eterno do nosso coração é como Deus os usou aqui em nosso meio, Deus os use também nesse ministério, viu? Há em vocês dons muito especiais de compaixão e de amor para com o próximo. A gente viu sempre vocês dois servindo, e a gente está muito feliz de poder estender as nossas mãos e agradecer a Deus pela vida de vocês, pedir que Deus os abençoe nessa nova etapa ministerial. Você sabe, a Ibage é de vocês. Quando vocês quiserem nos dar a alegria da visita, às vezes quando a Marta, que foi também, volta, né? É muito bom ter vocês. Que Deus confirme todos os planos do coração de vocês. O que foi aí? Pois é, mas o lindo da história, irmãos, o lindo dessa história é que Jesus nos leva para onde Ele quer. Viu, irmãos? Eu amo muito a Ibage, mas eu amo mais Jesus. Vocês devem amar essa igreja, mas amem mais a Jesus. Se Jesus disser a vocês: terminou o tempo aqui, vocês devem ir para outro lugar, vão. Se Jesus me disser, eu vou ouvi-lo com a minha família. Então eu fico muito feliz de que vocês ouviram Jesus. Ouviram Jesus para vir de uma outra igreja para nós. Ficaram 5 anos e pouco. Quantos cultos você falou? Hoje fez 600 cultos que eles participaram, porque o Mariano é disso, né? É o Mariano que contabilizava o número de pessoas por domingo. Então, que Deus abençoe. Fechou com chave de ouro, né? Amém. Estamos muito felizes, viu? Quer falar alguma coisa? Não? Então a gente quer orar por vocês, tá bom? Estenda a sua mão. Pai, como é bom encerrar a celebração falando sobre amor. E nós amamos tanto a Divino Mariano. E entendemos, ó Deus, que o Senhor tem um novo momento para a vida deles. E eles estão em paz, isso é tudo o que importa para nós. Nós te agradecemos, ó Deus, pela maneira como o Senhor os usou em nosso meio. Eles foram muito especiais no meu ministério, eu quero te louvar. Foram presentes do Senhor para nós. E eu quero pedir que o Senhor os abençoe junto ao ministério da pastora Suzana, Pai.
Que esse ministério cresça para a tua glória, para a tua honra e para o teu louvor. E que todos os dons que teus filhos exerceram entre nós também sejam exercidos ali. Nós estendemos nossas mãos, Pai, pedindo que o Senhor abençoe juntamente com os dois toda a sua família, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Pai, obrigado por essa noite. Que o teu amor, a graça preciosa de teu Filho, bendito Senhor e Salvador nosso, o consolo, o conforto e o poder do teu Espírito seja sobre nós, sobre a Divina e o Mariano, sobre a igreja que eles vão pertencer, e já pertencem, Pai, sobre todo o teu povo espalhado pela face da terra. Oramos, em nome de Jesus, amém. Irmãos, antes de você sair, tem uns CDs ali do Silvestre com a Adriane para você adquirir, tem o balcão esperando que você se ofereça para uma porção de coisa. Aí você dá um abraço apertado. Divina e Mariana vão ficar aqui embaixo. Se quiser despedir deles, podem vir. Uma ótima semana, vão em paz. Deus a todos abençoe.